Você está pensando em investir em fundos de papel, mas ainda não sabe como estudar os indicadores desse setor? Então eu separei aqui 5 indicadores e eu vou tentar não ser tão óbvio como falar de preço, dividend yield, eu vou falar de outros indicadores para você prestar atenção e analisar no fundo de papel que você estiver estudando, porque eles são muito importantes. Inclusive, quinto indicador é uma coisa menos óbvia que eu acho extremamente importante, então fica até o final para não perder esse indicador. Fala pessoal, meu nome é Marcos Correia, eu sou responsável pela Sunstart e também especialista de fundos imobiliários. E hoje a gente vai falar dos 5 indicadores, começando pelo primeiro, que é taxa média do portfólio. Então você vai pegar o fundo que você está olhando, abre o relatório, você vai olhar o portfólio desse fundo e ver qual que é a taxa média de todos os CRIs que estão ali. A taxa de remuneração, aquela que você vê IPCA mais 7%, por exemplo, veja qual que é a média. Normalmente o gestor já passa isso para você, porque isso vai ditar bastante do quanto você vai receber de rendimentos. Obviamente, quanto maior a taxa, maior será a sua remuneração. Porém, quanto maior a taxa, a tendência também é que o risco ali seja maior. Então, o ponto importante de você avaliar na taxa média é tamanho da remuneração, né, potencial de remuneração, mas também para você fazer um comparativo entre outros fundos de papel. Até porque os fundos de papel são os que mais cresceram nos últimos anos, era um setor muito pequenininho no IFIX, que hoje é o principal. Então ele cresceu muito, são muitas opções, são muitos fundos, muitos grandes inclusive, então é importante você fazer a comparação entre eles e a taxa média pode ser um diferencial para você entender qual que é o melhor para você. Então veja qual que é a taxa média, você não vai querer alguma coisa muito baixa, ao mesmo tempo que quando tiver alguma coisa muito alta, você vai olhar com mais atenção, porque às vezes pode ter um risco maior ali dentro, e você vai olhar o que faz mais sentido na sua balança de risco e retorno na hora do seu estudo. O indicador número 2, que na verdade não é um indicador numérico necessariamente, mas é o tamanho do portfólio. Você vai querer olhar o tamanho do portfólio, quantos CRIs, quantos ativos tem lá dentro, e além disso, porque a quantidade não é o único indicador que você vai olhar, você também vai olhar o peso de cada um deles. Então você vai ver quantos tem e quanto cada um representa do patrimônio do fundo. Por que isso é importante? Porque quando você tem um portfólio muito pequenininho, você fica muito mais concentrado. E se dá problema em algum crédito, né, se dá problema em algum CRI, o problema vai ser maior para você, porque o fundo é muito concentrado. Fundos de papel pequenos costumam ter esse problema de concentração e conforme vão crescendo, fazendo novas emissões, captando mais dinheiro, eles vão diluindo essas posições, aumentando a quantidade. Então é interessante que você, pelo menos, dê uma atenção maior a fundos que têm um portfólio maior, sejam mais diversificados. Até porque se você olhar também nas últimas notícias recentemente, fatos relevantes, você vai ver que algum fundo ou outro está soltando fato relevante falando de vencimentos antecipados, defaults, problemas com CRIs. Isso faz parte do ciclo de um fundo de papel, vão acontecer problemas ao longo da vida deles, mas você precisa estar bem protegido e uma das formas de proteger é a diversificação. Porque se der problema em um CRI que vale 1% do patrimônio, é só 1%. Isso não vai fazer muita diferença na sua vida. Agora, se esse portfólio tem alguma coisa concentrada ali em 10%, é 10%, é bem maior e o impacto vai ser maior também. Então, tamanho do portfólio é super importante para você entender o quanto diversificado ou não o fundo tá. E pessoal, se você está curtindo, não se esquece de se inscrever, já deixa o seu like também e no comentário aqui embaixo qual que é o indicador que você mais prefere de olhar em fundo de papel. E o terceiro é PVP. Esse aqui eu tinha que deixar, apesar dele ser um mais popular, eu quis colocar ele na lista para enfatizar a importância dele nos fundos de papel. Fundo de tijolo a gente pode fazer um outro vídeo depois, discutir sobre o quanto relevante é ou não esse indicador para fundos de tijolos, mas em papel é bastante importante, é bastante relevante. O que eu quero dizer com isso? Os fundos de papel investem em CRIs. CRIs são ativos de renda fixa, eles têm um preço e são marcados a mercado. Portanto, podemos dizer que o preço que ele está ali marcado é o preço justo dele de fato. Então, quando você paga com um PVP acima de 1, você está pagando a mais pelo que aquilo realmente vale. Você está pagando o que a gente chama de ágio. Aquilo lá vale 100, você pagou 105, então você pagou R$5 a mais do que, na verdade, aquilo vale. Da mesma forma, se você paga com PVP inferior a 1, você está pagando com desconto. Então é como se valesse R$100 e você pagou 95. Então você tem R$5 de desconto ali. O que isso traz para você de importância? Primeiro, quando você paga muito caro em um ativo, tem duas coisas que você vai ter problema. Primeiro, sua remuneração ela vai ser inferior àquela pessoa que comprou no preço certinho. Eu mencionei que o primeiro indicador aqui nesse vídeo era taxa média. Se a taxa média é IPCA mais 7, é IPCA mais 7 no valor justo do portfólio.
Se você foi lá e pagou 15% a mais do que vale aquele portfólio, o seu retorno não será IPCA mais 7, será um retorno inferior. Por quê? Porque você gastou mais dinheiro para ter o mesmo retorno do que aquela pessoa que comprou no preço certinho. Então, quanto mais caro você paga, menos você vai ter de retorno proporcional. Por isso é importante você prestar atenção no preço. Segundo ponto, a margem de segurança. Então, quanto mais caro você paga, menos margem de segurança você vai ter numa eventual queda na cotação de um fundo imobiliário de papel especificamente, até porque o VP deles funciona como uma certa âncora, então eventualmente ele volta para o valor patrimonial dele. Então, você pagou lá em cima muito caro, 20% acima do que vale, e ele começa a desvalorizar, toda essa desvalorização vai ser prejuízo para você. Versus uma pessoa que comprou no preço justo ou comprou com deságio, né, com desconto, essa pessoa tem mais gordura para queimar antes de realmente ter um prejuízo. Então, PVP é muito importante para você prestar atenção na hora de comprar um fundo de papel para você não pagar caro demais. Não tem problema pagar um pouquinho acima de um, mas não pode pagar 30% acima de um, 40% acima, porque aí sim você está pagando muito caro num fundo de papel. Esse tema é um pouquinho mais complexo, mas se você não está entendendo, não tem problema, eu deixei aqui no link da descrição um e-book gratuito para você aprender mais sobre fundos de papel, para você conseguir absorver melhor todos esses conceitos. Quarto indicador, novamente não é um indicador numérico necessariamente, mas a gente vai falar de setores. Então você precisa entender em que setor ou em quais setores o fundo de papel está inserido. Até porque todo crédito não é igual. Os créditos são diferentes, emprestados para pessoas, empresas diferentes, em setores diferentes, com propósitos diferentes, e algumas são mais arriscados que outros. Então você precisa entender em quais setores, os principais, pelo menos os que mais representam o portfólio do fundo, o fundo está inserido ali. Você vai analisar esse setor para entender o quanto arriscado ele é ou não. Se a gente olhar um fundo que tem predominância no setor de loteamento, por exemplo, multipropriedade, isso traz mais risco para o portfólio. Ele potencialmente vai ter um retorno maior, mas é porque ele está correndo mais riscos. Então, quando você está colocando seu dinheiro em um fundo desse, você precisa entender que você está correndo mais riscos. Não quer dizer necessariamente que você vai ter algum problema de fato, mas pode acontecer. A chance de acontecer é maior. Agora, quando você vê um crédito super tranquilo para uma empresa de altíssima qualidade, super saudável financeiramente, o risco ali é muito mais baixo. Então, quando você investe num fundo desse, você sabe que você está correndo menos risco. E você, investidor, tem o seu perfil. Cada investidor tem o seu perfil. E você vai entender se você gosta de fundos mais arriscados, menos arriscados, se a taxa média que eu mencionei faz sentido para esse fundo que você está olhando, se o risco faz sentido, o retorno faz sentido. Você vai juntando todos esses indicadores para você chegar na sua conclusão de se vale investir ou não nesse fundo que você está estudando. E o quinto e último indicador que eu acho extremamente importante e você precisa olhar, a gente poderia colocar numa grande categoria que é o indicador de gestão. De novo, não é um indicador numérico, acaba sendo um pouco subjetivo, é um pouco mais difícil de analisar, mas é muito importante. Mas mais específico do que a gente simplesmente analisar a gestão como um todo, que aí fica muito abrangente, você precisa fazer isso, mas eu quero ser um pouquinho mais específico nesse vídeo, eu quero que você olhe a capacidade da gestão de reciclar o portfólio. O que é reciclar? É basicamente você pegar CRIs antigos e vender para comprar CRIs novos. Por que você faria isso? Porque pode ser que no mercado as taxas tenham sido elevadas de novos CRIs. Então, comprar um CRI novo vem com uma taxa maior do que você pagou ou do que você tem no seu portfólio atualmente. Então, uma gestão que vai fazendo vendas e compras, aumentando a taxa média do portfólio, diluindo, diversificando o portfólio, tirando potenciais problemas antes que eles aconteçam, vendendo esses problemas, arranjando CRIs mais seguros ou mais alinhados, tudo isso vai ajudando a ajustar o perfil de risco do fundo, ao retorno do fundo, a qualidade, a perenidade. Então foque em olhar na gestão, além de tudo que a gente fala de transparência, comunicação, histórico e tudo mais, foque em olhar essa capacidade de trabalhar o portfólio, de reciclar o portfólio. E uma dica legal para vocês olharem é no relatório gerencial. Às vezes tem um gráfico, às vezes não, você vai ter que abrir todos os relatórios gerenciais e ir olhando e comparando, mas veja, um ano atrás, por exemplo, 2 anos atrás, qual que era a taxa média, quantos CRIs o portfólio tinha, e veja hoje. E veja como foi a evolução, se aumentou, se diminuiu, se melhorou, se piorou. Isso é um enorme e excelente indicador para você olhar no seu fundo de papel. Então eu espero que você tenha curtido, não se esquece de deixar aqui no comentário qual que é o indicador preferido que você gosta de olhar para fundo de papel. Se inscreve no canal, deixa o seu like e até a próxima.